Boa noite, sejam bem-vindos a uma aula resumo, digamos assim, de todos os conteúdos que nós vimos para essa segunda prova, desde o final da primeira prova. As aulas que nós estamos tratando aqui tratam justamente das aulas 11, 12, 13, 14, 15 e 16, onde eu posso colocar para vocês que tivemos primeiramente definições sobre variáveis aleatórias discretas. Depois, tratamos esperança e variância das variáveis discretas. Tratamos com algumas distribuições, para ser mais preciso e mais exato, a distribuição de Bernoulli e binomial, e também a distribuição de Poisson, que veio no módulo separado. Depois tratamos as variáveis contínuas, fizemos uma comparação com a variável discreta. Vimos também a distribuição exponencial. Lá nesse material da distribuição de variável contínua, já vem a esperança, variância e a distribuição uniforme, que foi a outra distribuição que nós vimos. Então, nós tínhamos visto a distribuição Bernoulli, binomial, Poisson, uniforme contínua e exponencial contínua. Então, tínhamos 5 distribuições, mas nenhuma dessas 5 distribuições estavam perto do que seria a distribuição normal. Nós vimos em 2 aulas, né, sobre os conteúdos da distribuição normal, o quão especial que ela é. Vimos algumas aplicações e também percebemos que para trabalhar com esse tipo de distribuição era necessário utilizar a tabela da distribuição normal. Vou fazer o seguinte, eu vou tentar fazer um resumo e trazer desse resumo as nossas ideias e tentar pontuar aqui, nessas listas de exercícios, alguns elementos que a gente pode ver. Lembrando que essas listas, eu fiz alguns exemplos dessas listas de exercícios nas nossas aulas, e elas trazem muitos elementos parecidos com o que tem lá no material da apostila. Então, por vezes, fazer essa lista ou fazer exercícios que já vem com resolução no material da apostila, vai dar para você tão bons resultados quanto você fazer um estudo dentro da lista de exercício. Mas isso não quer dizer que você não deixe de fazer. Você fique à vontade, né, para fazer os dois. Vamos pensar da seguinte forma. Vamos voltar aqui para a aula 11, né? Que a aula 11, ela tratou do seguinte: definir a variável aleatória. Primeiro, definir a variável aleatória. Então, vamos começar nosso resumo. Definição de variável aleatória. E o que era variável aleatória? Era uma função que associava valores de um conjunto dos números reais ao conjunto de um espaço amostral. Interessante que no espaço amostral eu poderia ter valores qualitativos. De alguma forma eu conseguia fazer aquilo virar uma variável aleatória, que seria uma variável quantitativa. Teria valores que nós recebemos como numéricos. E aí, nós vimos que essa variável aleatória, ao qual vamos chamar carinhosamente de x, lá vou eu colocar minhas equações, adoro, que seria uma função, né, que levava elementos de ômega a elementos do conjunto dos números reais. E essa variável aleatória x, ela poderia ser, vou colocar de forma resumida, tá? Variável aleatória como um VA, eu posso aqui dizer que eu vou chamar ela de VA. E essa VA, ela poderia ser discreta, por exemplo. Que maravilha. O que faz uma variável aleatória discreta? Ela faz o que toda variável aleatória devia fazer. Ela enumera os valores possíveis que o que nós definimos como variável aleatória pode assumir e, respectivamente, suas probabilidades. E então, com isso, nós tínhamos alguns elementos, como, por exemplo, a função distribuição
de probabilidades, ao qual também teríamos aí uma notação e poderíamos colocar um f de x, e aí eu chamo a atenção porque em algumas literaturas, ou até na maioria delas, né, essa função ela é utilizada um P de x, P de probabilidade, que ela é uma função de probabilidade. Então, pode ser tanto F como P. Tá? Além dela, deixa eu fazer uma coisa aqui, sobre distribuição de probabilidade. Além dela, tínhamos a função de distribuição acumulada. Essa função de distribuição acumulada, colocaríamos uma notação com F maiúsculo de x. E aí a gente também viu um desenho sobre essa distribuição, que ela tinha uma representação gráfica bem interessante, que era um gráfico degrau ou escada, entendam como vocês quiserem, né? Mas o resultado é o mesmo. Existe uma relação entre esses dois tipos de função, a função de distribuição de probabilidade, a FDP, e a função de distribuição acumulada, que uma dependia da outra. Essa função de distribuição acumulada, mais necessariamente, era uma probabilidade x, uma variável aleatória, ser menor ou igual que um determinado valor x, dentro do domínio de definição de f. Tá? E essa função aqui tem a ver justamente com essa f minúscula aqui, que é a função de probabilidade. Então, a função de densidade de distribuição acumulada tem uma relação com a função de distribuição de probabilidade. Ao mesmo tempo, também definimos esperança e variância. A partir daqui, a gente começou a conhecer que tudo que é variável aleatória vai ter sempre uma esperança e uma variância, né? A partir dos modelos, né, teríamos isso. Temos uma notação muito simpática também, que são utilizadas para a esperança de x e variância de x. A variância de x, em alguns livros, tem só o v, tá? Eu costumo colocar o var. Mas eu também poderia colocar a esperança de x com a notação que faz sentido. Uma notação que faz sentido, porque a esperança significa a média. Então, a esperança de x poderia ser representada por μ, e a própria variância também poderia ser representada por sigma ao quadrado. Não preciso falar do desvio padrão, que todo mundo sabe, que é a raiz quadrada da variância. Funciona aqui da mesma forma. Cada uma tem a sua formulazinha, eu não vou entrar no mérito da formulazinha aqui, também não vou entrar no mérito de como funciona essa distribuição de probabilidade, mas eu posso falar que ela é uma tabelinha onde você tem todos os valores que a tua variável aleatória pode assumir e todas as probabilidades de ela assumir cada um desses valores. Tá? De forma resumida, nós temos isso. Então, como nas variáveis discretas nós tínhamos essas três funções, a função de distribuição, a função de distribuição de probabilidades, ou função de probabilidades, função de distribuição acumulada, a esperança e a variância, essas quatro formulazinhas eram colocadas de uma forma generalizada. Além disso, também era possível encontrar uma função da variável aleatória. Uma função muito utilizada foi a função f de x igual a x ao quadrado, que é você trabalhar a variável aleatória como se fosse ela mesma ao quadrado. E quando nós calculamos a esperança e a variância, a gente vê que tinha uma relação direta. Principalmente a esperança, porque eu conseguiria calcular a esperança de x ao quadrado, também seria um valor conhecido, e com a esperança de x quadrado, eu tenho uma formulazinha que encontra a variância. Então, eu posso calcular a esperança, variância, esperança de x quadrado,
faz necessariamente a esperança de x quadrado para calcular a variância, em função de somatórios. A esperança seria um somatório dos valores da variável vezes suas probabilidades. Esperança de x quadrado, em vez de eu ter os valores, eu tinha os valores ao quadrado da minha variável. E a variância é a esperança de x quadrado menos o quadrado da esperança de x. Então, tínhamos aqui todos os elementos necessários para obtermos o que nós queríamos com relação à variável aleatória discreta. O que estava faltando aqui para nós? Estava faltando era justamente os modelos ou as distribuições de probabilidade. São as principais distribuições de probabilidade. São aquelas que aparecem com maior frequência. O que significa isso? Significa da seguinte forma: quando você faz um experimento aleatório e monta o teu espaço amostral, e a gente sabe que o espaço amostral, dependendo do que você fizer, da tua função aqui x, você tem uma variável aleatória discreta, né? Então, essa tua variável aleatória discreta vai depender dos teus elementos do espaço amostral, mas o interessante é que existem situações que você vai perceber que vai se repetir, vai receber o mesmo formato. Aquela função de distribuição acumulada e função de distribuição de probabilidades vai trazer sempre resultados idênticos. Então, vai acabar criando uma formulazinha. Então, a partir daí foram surgindo as distribuições. Então, eu posso destacar aqui a primeira distribuição como a distribuição de Bernoulli, né? E aí a gente tem uma notação simpática, que é essa daqui. A variável aleatória x tem distribuição Bernoulli de probabilidades com parâmetro P. E esse parâmetro P é o que a gente chama de probabilidade de sucesso no experimento. Então, se eu tenho um dado, eu tenho um dado. Isso não é um dado, isso aqui é um cubo. Bom, se eu tenho um cubo, vou ter que trabalhar como dado, porque eu quero considerar as 6 faces. Então, eu tenho aqui as 6 faces são coloridas, né? Verde, amarelo, azul e branco, vermelho e laranja. E vamos supor que esse cubo, quando eu jogar ele cair, não desmonta, né? E nem sai da posição que está montado. Vamos supor que caia nessa mesma proporção. E aí, eu crio uma variável aleatória que depende desse lançamento. Aí eu vou dizer, vamos supor que a minha variável aleatória ela vai contar o número de vezes que a face vermelha vai cair voltada para cima. Tá, mas eu só estou fazendo um lançamento. Então, se eu só estou fazendo um lançamento, né, o número de vezes que vai cair com a face para cima pode ser um, que é justamente quando a face vermelha estiver para cima, ou nenhum, quando cair qualquer uma das outras faces. Então, eu só tenho duas situações. O que eu vou chamar de sucesso, quando exatamente a face vermelha cair voltada para cima, que é o que meu evento está sugerindo, né? A minha variável aleatória. E zero quando cair e fracasso quando cair as outras situações, né? Que é justamente a situação que a contagem é igual a zero. Então, esse P é justamente a probabilidade de sucesso nesse experimento. Neste caso aqui, qual é a probabilidade de sucesso? Bom, definição de probabilidade, número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Aqui, os casos favoráveis só é eu só tenho uma face vermelha, e eu tenho as outras 5. Né? Na verdade, eu tenho 6 possíveis, né? Uma de 6 é favorável contra 6 possíveis. Então, a probabilidade aqui de sucesso é 1/6. P igual a 1/6. Consequentemente, fracasso vai ser o complementar, a probabilidade de fracasso vai ser 5/6. Não preciso mais falar sobre isso. Mas o interessante é que esse parâmetro aqui é suficiente para determinar tudo que você precisa. Ele vai te dizer quem é como você encontra todas as probabilidades, dado a tua função de distribuição de probabilidades.
Eu vou ter uma função que depende de P. Vai defender também a esperança e a variância. Você também vai ter uma função que é a esperança, que também depende de P. A propósito, a função, a esperança é a própria P. Também vai ter a variância, que é também outra função que depende de P. A propósito, a variância da Bernoulli é P vezes 1 menos P. Então, com esse parâmetro aqui, ele é necessário para tudo que a gente precisa, para encontrar tudo que a gente tem que encontrar. A outra distribuição é a distribuição binomial. Essa distribuição binomial, ela vem da ideia do binômio de Newton, né? E como é que ela funciona? Quem é ela? Bom, primeiramente, ela funciona da seguinte maneira. Com essa notação aqui, né, binomial, eu posso colocar somente o B, certo? Tem função variável, distribuição beta, mas o B, ele pode ser binomial, ou alguns livros colocam B e N para binomial. O interessante é que os parâmetros agora são N e P. Por que N e P? Porque, na verdade, o que caracteriza uma distribuição binomial é quando você repete a distribuição Bernoulli N vezes de forma independente. Por exemplo, se eu jogar esse dado agora 5 vezes, cada uma das vezes é uma Bernoulli. E o resultado que eu obtenho em cada um dos lançamentos não depende do lançamento anterior e de nenhum outro lançamento. Então, são lançamentos independentes, são experimentos independentes. Então, esse N, ele fala justamente qual é a quantidade de experimentos de Bernoulli que eu estou repetindo, de forma independente. Então, eu vou ter uma função de densidade, de probabilidade, dependendo de N de P, né? Eu não estou colocando aqui as funções, mas todas elas são conhecidas, tá? Estou aqui, ó, certo? Falando da função de distribuição, de probabilidade, tá? Mas está tudo aqui no material. Não tem nada que vocês já não tenham visto, tá vendo? A função de distribuição de probabilidade, a probabilidade de ser um determinado valor, tem a tabelinha, tem os exemplos, tem todos os casos, tá? Deixa eu só chegar lá na Bernoulli. Eita, função de variável aleatória ainda. Ah, tá, porque aqui é esperança e variância. Tá? Como eu mostrei para vocês também, tem as formulazinhas gerais de esperança e variância, tá? Aqui da esperança, mais adiante da esperança. Também existem propriedades da esperança e da variância. Esperança de função da variável, onde tem o famoso caso do x quadrado, né? Propriedades da esperança e também tudo sobre a variância com essa formulazinha e a formulazinha reduzida, que é essa daqui, que eu acho mais legal. Além das propriedades, tá? E o desvio padrão, naturalmente. Agora, aqui sim, aí vem as distribuições, né? Aí tem Bernoulli binomial, fala-se da hipergeométrica, deixei como leitura, mas a gente não vai usar. Também não vai ser muito utilizada a função uniforme discreta. Mas temos a distribuição Bernoulli, tá aqui. Ela tem uma definição simples. Eu fiz na nossa aula, eu montei a função de probabilidade, né? Aqui eu usei Elisa Berni, que eu gosto de Bernoulli mesmo. E a esperança e a variância são todas elas verificadas aqui. E aqui são colocadas como resultado. A binomial, por ser uma distribuição com N repetições de Bernoulli de forma independente, então tem a funçãozinha aqui, ó, que vai chegar a função de distribuição de probabilidades, que depende apenas de N de P, tá aqui. Tá certo? Depois já vinha a esperança e a variância também, todos dependendo apenas de N de P. E aí vem os exercícios, etc. E tal. Mas eu queria chegar justamente nisso, mostrar que tanto as funções permeiam as distribuições, dependem apenas de seus parâmetros. Então, nós
precisamos conhecer os parâmetros para poder trabalhar com essas distribuições. A outra distribuição que a gente viu foi a distribuição de Poisson, e aí ela tem um parâmetrozinho interessante, que é um parâmetro lambda, e a gente já vê que a própria definição do Poisson, de como o lambda ele é gerado, né, ele simplesmente é barra lambda. Ele simplesmente é a média, porque ele é obtido justamente pelo produto de n vezes p, onde n vezes p é a média da binomial. Então, qual é a característica da Poisson? Você vê que eu tinha Bernoulli, que era um experimento simples, como o lançamento de um dado. Eu tinha uma binomial, que repetia n vezes o Bernoulli. Agora eu tenho uma Poisson, que na verdade é uma Bernoulli, é uma binomial, sendo que com duas características simples, que é n é um número muito grande e p é uma probabilidade que é muito pequena. Tá? Quando a probabilidade é muito pequena, tendendo a zero, e n é um número muito grande, ou seja, quando essa repetição do experimento de Bernoulli começa a ficar muito grande, então eu passo a ter uma distribuição de Poisson. Bom, beleza. Também temos as funções, né, todos de Poisson. A distribuição de Poisson, ela tem aqui um material separado. Tá? Tem a função de distribuição de probabilidades, a sua definição está aqui. Todos dependendo de lambda. Tem o valor do E, naturalmente, né? 2,71828. Isso aqui é um valor aproximado da função. E também temos a esperança e a variância, colocadas pelos mesmos motivos. São explicadas com mais detalhes nas outras aulas que nós vimos. Então, com isso aqui, eu tenho as distribuições discretas, tá, que nós trabalhamos. São essas três aqui. Mas, nós também trabalhamos as variáveis contínuas. Né? Então, vamos ver aqui. Variável aleatória contínua. Nós temos na variável discreta. Nós temos função de distribuição de probabilidade. Aqui, nós temos função de densidade. Olha que legal, olha que bacana. Ela também é um f de x. É um f de x. Mas, o que muda aqui agora? Muda que esse f de x, ele vai fazer aquele papelzinho de uma função de um formato contínuo, uma continuidade. Né? Estamos com a variável contínua. E ela vai ter a mesma propriedade que tem a função de probabilidade. A função de probabilidade tem que ser positiva e a soma tem que ser igual a 1. Aqui também a soma tem que ser igual a 1, só que a soma contínua é a integral. E aí, quando a gente lembra do cálculo de integral, a gente lembra que fazer integral é calcular a área abaixo de uma determinada curva em determinado intervalo. Então, a área total abaixo da curva tem que ser igual a 1, porque a integral, que é a soma total, né, tem que ser igual a 1. Então, na variável contínua, a gente trabalha com área. E se você trabalha com área, é uma área de uma figura que você conhece, né, um retângulo, um triângulo, um trapézio, umas figuras geométricas bem definidas, você vai utilizar a formulazinha das áreas que você encontra, as probabilidades, tudo que você precisa através de áreas. Mas se for uma função diferente, uma função polinomial, por exemplo, uma função exponencial, logarítmica, então tudo isso é necessário você trabalhar justamente com a integral. Então, a função de densidade da variável contínua, né, para você calcular as probabilidades, você vai necessariamente, ou você conhece a área, ou você calcula a integral, porque calcular a probabilidade é calcular a área abaixo da curva. Fora isso, nós também temos a esperança e a variância, mas também tem a função de distribuição acumulada.
Também é um F maiúsculo. Também é um F maiúsculo. Esse F agora trabalha da mesma forma, ele é aquela probabilidadezinha, mesma probabilidade, probabilidade de x ser menor ou igual que x, é a definição de função de distribuição acumulada. Só que agora, aqui, a gente resolve através de integral. Então, integral de quem? Né? Alguma coisa relacionada a f de x dx. Então, a função de densidade de distribuição acumulada é obtida através da integral da função de densidade. Consequentemente, de acordo com o teorema fundamental do cálculo, a função de densidade é obtida derivando a função de distribuição acumulada. Tá? É um acontecimento direto, tá? De derivada e antiderivada. Bom, mas o que é que a gente tem mais? Tem também a esperança-variância. A gente viu que a esperança-variância ela é obtida através daqui, então não tem muita mudança. O que muda é que o cálculo da esperança de x, ele agora tem que ser feito através da integral. Por quê? Porque a esperança de x, lá para a variável discreta, era um somatório dos produtos do valor que a variável assume vezes sua probabilidade. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou somar o produto do valor que a variável assume vezes sua probabilidade. Quem é a sua probabilidade? É a função de probabilidade, que é o f de x. E o valor que a variável assume é o próprio x. Está assumindo um x a cada intervalo de tempo. Então, a soma disso é a soma é a integral, no nosso caso, e a integral de x, f de x dx. De modo que a variância, ela é, através daquela formulazinha que a gente viu, ela depende da esperança de x quadrado além da esperança de x. Essa é a esperança de x. Mas a gente sabe, se eu colocar um x quadrado aqui, basta que eu trabalho com x quadrado aqui. Em vez de x, aqui, eu trabalho com x quadrado para calcular a esperança de x quadrado. Então, é um modo bem direto e objetivo. E o cálculo da variância vocês conhecem. Basta conhecer a esperança de x e a esperança de x quadrado. Assim como o cálculo do desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Então, foi isso aí. Mas tínhamos também, da mesma forma, as distribuições de probabilidade. E que seriam essas distribuições de probabilidade? Bom, quando a gente veio aqui na distribuição de probabilidade, a gente tinha o Bernoulli, binomial, Poisson. A gente também tem as distribuições de probabilidades, onde a primeira, deixa eu apagar isso, a primeira é a uniforme. A gente viu que a distribuição uniforme discreta, né, eu deixei como exercício para vocês, como leitura, mas a uniforme contínua. De que se trata a uniforme contínua? A função constante. A função constante quer dizer que tem um intervalo uniforme. Os dados são distribuídos uniformemente ali dentro. E, como ela é contínua, ela não depende de x, de contínua, perdão. Como ela é constante, ela não depende de x. Então, o que é que acontece? Ela tem uma função de densidade. Né? Antes de mostrar a função de densidade, eu preciso mostrar que a distribuição uniforme, quando uma variável aleatória tem essa distribuição, ela tem essa seguinte notação. AB. Ela é definida em um intervalo AB. Então, ela é uniforme, ela é constante, e ela é uniforme desse intervalo AB. Então, a função de densidade ela não depende de x, que é uma função constante, mas ela depende de A e de B. A esperança e a variância também depende de A e de B. E isso aqui nós temos aqui, na aula que faz definição das variáveis aleatórias,
tá certo? Com todos os elementos da função de densidade, etc. e tal, cálculo de esperança e variância, e em algum momento nós encontramos a distribuição uniforme. Olha ela aqui. Aliás, olha ela aqui. A gente encontra a função de densidade, que é uma função constante dentro do intervalo, fala isso aqui e coloca em função de A e B, porque nós precisamos de A e B. Então, ela passa a ser 1 sobre B menos A. A função de distribuição acumulada, que é isso aqui, passa a ter essa característica daqui. A esperança é a variância. Bom, a esperança é a média, então a média do intervalo é A mais B sobre 2. Pura e simplesmente, já que o intervalo é uniforme. E a variância é B menos A ao quadrado sobre 12. Tudo isso tem como se verificar, tem como se provar, chegar nessas formulazinhas. Ok, tendo isso, volta aqui. Tendo isso, qual seria a outra distribuição? Você vê que a ideia minha ali foi mostrar que na distribuição uniforme, assim como nas outras distribuições, eu tenho uma função que depende de A e B, eu tenho a esperança e a variância que depende de A e B. Né? Tá aqui, ó, a esperança e a variância dependem de A e B apenas. E a função de densidade também está aqui, dependem de A e B. Qual foi a outra distribuição que nós vimos? A distribuição exponencial. Essa distribuição exponencial ela tem uma simpatia com a distribuição de Poisson. Por quê? Na verdade, o processo de Poisson é um processo discreto, né? E você pode sair contabilizando ele a cada instante de tempo. E o processo exponencial é um processo contínuo, mas a cada intervalo de tempo da Poisson você pode encontrar uma distribuição exponencial. Então tá, quem seria a distribuição exponencial, né? Qual seria a notação? Novamente, tem distribuição. Eu posso colocar ESP, exponencial. Na verdade, o ESP é mais utilizado. Mas olha só, lambda novamente. Lembra dele? Lambda estava aqui, quando eu defini a Poisson. Lambda está aqui na exponencial, justamente é o mesmo lambda da Poisson, dado que a exponencial acontece entre uma Poisson e outra. Tá, definida a distribuição exponencial, também temos todos os elementos que a gente usa nas variáveis aleatórias. Conhecer a função de densidade, distribuição acumulada, esperança e variância. Tudo isso a gente já viu. Só que a exponencial, ela tem uma característica especial. Qual é? Ela trabalha com esse ezinho aqui, que é o mesmo E da Poisson. Então, a função de densidade, primeiramente, é essa daqui, quando definida no intervalo positivo. Notação, função de distribuição acumulada, devidamente verificada, tá? Essa daqui. A esperança e a variância também aqui, 1 sobre lambda e 1 sobre lambda ao quadrado. Isso também foi visto com detalhes. E com isso, a gente também fecha. Ah, só para mostrar lá, né? Todo mundo depende de lambda, lambda, e a função de distribuição, função de densidade depende de lambda, está aqui. E, nesse caso, a função de distribuição acumulada também depende de lambda. Mas não terminou aí, porque justamente nós vimos a distribuição normal, que é super importante em tomadas de decisão. A distribuição normal, bom, já que eu estou trabalhando aqui primeiro com as notações, vamos lá com a notação. Simplesmente N, e aqui eu tenho Mi, sigma 2.
A distribuição normal tem essa anotação aqui. A média e a variância já estão aqui. São os dois parâmetros da distribuição normal. Então, tudo que eu preciso tem que ter esses dois parâmetros, desde a função de densidade, a distribuição acumulada, a esperança e a variância. Bom, esperança e variância eu não vou falar nada, porque a esperança já está aqui, a variância já está aqui. Então, cada uma dessas já são a esperança e a variância, que são meus próprios parâmetros. E a função de densidade? Bom, ela está aqui. Distribuição normal, de cara, a função de densidade. Essa daqui. Ela depende de quem? De μ sigma 2. Como eu falei, tudo depende dos parâmetros. O restante é constante, tá? Π é constante, exponencial é constante. Só preciso de μ e sigma 2. Ok. E a esperança e a variância? Que são o próprio μ e o próprio sigma 2, não preciso colocar nenhum tipo de definição, já estão definidas. O interessante da função da distribuição normal é que ela tem essas características aqui, ó. Simetria, formato de sino, vai para zero para mais ou menos infinito, a função vai para zero, ponto de máximo, pontos de inflexão, enfim. Vocês podem verificar tudo isso com o material aí disponível. O que acontece é que, para poder trabalhar com a distribuição normal, é necessário, e eu vou criar mais um item, a gente ter uma noção do que seria a normal padrão. E lá no início eu falo do início da matéria, estatística descritiva, nós trabalhamos com uma coisa chamada scores padronizados. Padrão, padronizados, então tem alguma coisa a ver. E tem exatamente tudo a ver. Significa que se eu tenho uma variável x normal, se eu tiver uma variável z, e z seja escrito exatamente como x menos a média, dividido por desvio padrão, então, então, essa variável z, com esse formato daqui, ela vai ter uma média zero e um desvio padrão 1. Então, ela é o caso mais básico de variável com distribuição normal, que é a normal padrão, média zero e variância 1. E por que é interessante fazer isso? Porque isso aqui significa que é possível utilizar essa tabela, que é a tabela da distribuição normal padrão. Ela está bem aqui definida. O que significa que, se eu fizer isso, eu não vou precisar calcular probabilidades, não vou precisar calcular a área abaixo da curva, não vou precisar calcular a integral de funções complexas, que vão ser as funções que vão nos gerar a distribuição normal. Então, a tabela foi feita por alguém que calculou todas essas probabilidades e deixou aqui disponível na tabela. Então, o que a gente precisa fazer é padronizar a variável, ou seja, fazer isso aqui, e a partir daí nós estamos exatamente trabalhando com a tabela. Lembrando aqui que a média e a variância são justamente esses dois. Então, a média é zero, a variância é 1. Tá? E a função de densidade ela é um pouco mais simples que a função de densidade da distribuição normal, que não é a normal padrão, aqui na aula 15 ainda. Deixa eu encontrar ela, aqui, normal padrão. Tá vendo? Essa é a função de densidade da normal padrão. É mais simples do que a outra. Mesmo assim, a gente não vai precisar trabalhar integração com elas, porque nós já temos a tabela que calcula essas integrais. Então, o que a gente precisa fazer sempre vai ser tornar os nossos dados padrões, ou seja, padronizar a nossa variável aleatória que vem com distribuição normal qualquer. Né? Então, essa é a última parte, né, dos conteúdos. Tá? E nós temos aqui as listas. Essa lista 4
que na verdade deveria ser a quinta lista, porque ela precede a 6 e a 7, mas é porque a quinta lista ela não é de um conteúdo que a gente está cobrando aqui, ele é um conteúdo intermediário ali. A variável bidimensional. Bom, é, temos alguns problemas aqui inicialmente, eu cheguei a fazer um deles, alguns deles, não sei, né, que trata justamente de obter a distribuição de propriedade, obter a tabela através do comportamento que seria da sua variável aleatória. É uma situação. Aliás, são vários exercícios assim que trazem uma determinada situação para que você transforme em variável aleatória com distribuição. Bom, neste caso, sem distribuição, apenas variável aleatória discreta. Mas, a partir daqui, essa questão 6, por exemplo, que é até bem interessante, você trabalha mais usando as propriedades da esperança da variância para calcular essas diferenças aqui, dada essa situação. Mais problemas com variável discreta. Lembrando que eu vou trazer uma prova na próxima aula, então, nessa prova a gente vai tentar tratar todas as, todas as partes do conteúdo da prova 2, inclusive essas partes que a gente está passando aqui. Mas isso aqui já foi visto também, então cabe a vocês procurarem fazer e verificarem não só o gabarito aqui, como também a forma de trabalhar em cima desses tipos de variáveis. Então, aqui tinha a cálculo de esperança, variância também. Acho que foi um exemplo que eu fiz, não sei se foi esse aqui. Esses dois exemplos aqui, 17 e 18, apenas para deixar de ciência, que são um é binomial e outro é hipergeométrico. Tá? Aqui já fala que é binomial, já começa, tratado de binomial. Aqui, questão de nascimento também é binomial. Aqui, a pesquisa com aparelhos sintonizados em determinado canal também é binomial, porque significa sucesso. Aqui também é binomial. Aqui eu trato diretamente x com distribuição binomial, então eu tenho a média, a variância, e tenho o que se pede, sabendo que é binomial. Aí a gente sabe a formulazinha da binomial. Mesma coisa aqui. Mais binomial, também, mesma coisa. Outra binomial, outra binomial. Mais uma binomial. Novo lançamento da moeda, binomial. Binomial, aqui, Poisson. Aqui já vem Poisson. Poisson, a 30. Aqui é a probabilidade normal, pode ser respondida por binomial ou não. Aqui é Poisson. Sempre fala, Poisson é fluxo, tá? Aqui, ó. Chamadas a uma razão de tantos por hora. Então, isso é fluxo. Quando fala razão, pode ter certeza que é fluxo. Alguma coisa ao longo do tempo, em geral, são fluxos. Então, são Poisson. Isso aqui é binomial. Essa aqui já fala que é Poisson. Então, é Poisson. Tal, cardiovascular. Ah, tá, tá, tá. Binomial. Acabou, né? E essa última aqui é binomial. Também com as respostas também. Isso na lista 4. Na lista 6, a gente pula da 4 para 6, é uma lista mais voltada para variável contínua, mais precisamente variável contínua. Então, a variável contínua sempre tinha uma função, nós fizemos isso também no exercício em sala de aula. Pede para calcular a esperança variância, uma probabilidade do valorzinho K, foi encontrado ali. Ele aqui, o K. Ele vai ser essencial para definir essa função.
Mesma forma, em vez de ter a função, você pode ter um gráfico. A vantagem do gráfico para você é que cálculo de esperança, variância e probabilidade quaisquer, você já tem que é uma área de um triângulo aqui, ou um pedacinho que for definido mais adiante. Essa daqui também é essa exponencial, aqui já fala da exponencial. Distribuída normalmente, tal, tal. Aí o que é que acontece? A 6 é normal e a 7 é binomial. Mais questões de variáveis aleatórias por variável aleatória, contínua. Cálculo da função de densidade e probabilidade de distribuição acumulada. Aqui é o contrário, eu tenho a distribuição acumulada, quero a densidade, também quero calcular a esperança e variância. Aqui está o resultado de esperança e variância. Outra variável contínua, outra variável contínua, outra variável contínua, outra variável contínua. A partir daqui, já começo a trabalhar com exponencial. Eu tenho exponencial também. Essa aqui é uniforme, está escrito aqui. Nananã. Normalmente distribuída. Isso aqui é a distribuição normal, a 17. Normalmente distribuída também, distribuição normal, questão 18. Duração de lâmpada exponencial. Scores. Deixa eu ver qual é a informação que nós temos. Tem média e desvio padrão. Então, essa questão de scores aí pode muito bem ser uma variável com distribuição normal. Aliás, é dita aqui normal. Né? E aqui, novamente, eu estou sempre associando a normal com a binomial aqui. Distribuição normal, todo mundo. E essa, por último, distribuição, na verdade, é uma aproximação da normal para a binomial. Tá? Esse é um trechinho do conteúdo, a gente não chegou a ver. Esse ficou um textinho final. Então, essa questão aí não precisa se preocupar, a questão 22, porque ela não é contemplada dentro do conteúdo que nós propusemos para essa disciplina. Por fim, a lista normal, que nós trabalhamos com ela semana passada, fizemos uma questão dela, eu acho, mas tem várias outras aqui que são muito interessantes e todas elas vêm com solução. Então, a distribuição normal, que a gente passou 2 dias vendo como usar a tabela, tal, ela vai ser trabalhada aqui. Então, sempre que tiver que trabalhar com a distribuição normal, tenha em mãos a tabela da distribuição normal, inclusive na hora da prova. Bom, deixa eu ver se tem mais. Então, é isso. Nós temos até esse material aqui. Tá? Essa aula de hoje tinha o caráter de ser um resumo, e por ser um resumo, não precisava entrar em detalhes, porque vocês já viram essas aulas. Mas a próxima aula a gente vai fazer um mão na massa, tá? Fazer exercícios, exemplos, tirar dúvidas, tentar resolver prova antiga. Para essa daqui, para essa aula de hoje, tentou fazer um resumo, um resumo geral dos conteúdos. Alguma dúvida? Vocês vão escrever no chat, eu não vou ver. Vocês não têm nenhuma dúvida para essa aula de hoje? Se vocês não têm dúvida para essa aula de hoje, a gente encerra, né? Que a proposta dessa aula de hoje foi fazer a revisão que nós fizemos. Então, se não há necessidade de tirar dúvidas com relação ao conteúdo, a gente termina a aula de hoje aqui, vai para quarta-feira, e aí sim, na quarta-feira a gente faz exercícios, fica à vontade. O objetivo da aula de quarta-feira é fazer exercício. Bom?
Então, se não temos dúvidas, eu agradeço a todos pela participação, esperando que essa aula de hoje tenha levado a vocês conhecimentos que proferissem, né, o crescimento. E na próxima quarta-feira a gente faz a última aula, então eu estou à disposição para vocês, para recebê-los e fazer exercícios, trazer exercícios e tirar dúvidas de vocês. Tá bom? Um grande abraço a todos, muito obrigado e até quarta-feira. Boa noite, professor. Até quarta. Boa noite. Até quarta. Tchau.